Ma- o nome é câncer. Ah, descobri que eu tenho câncer. Era mais na velhice, né? Não, a gente tem uns nomes mais específicos. É chamado de doença maldita, por falar. E aí, sabe o que a galera fazia mais no passado? Como a gente não tinha conhecimento, isolava. Pode perguntar aos seus avós. Acho que seus pais também já. Eles não viveu porque estava talvez na adolescência, mas viu isso. Aí, tanto que hoje, isso é engraçado, eu conversando com os amigos do meu pai, só para contextualizar sobre mentalidade. Quando você descobria essa doença que não tinha praticamente cura, hoje não estou falando que tem cura, não. Tem como a gente estender muito mais. E muitas têm como reverter o processo. Né? De onde você descobrir e tal, ainda mais vocês meninas do câncer de mama, nós homens ignorantes de próstata e tal. O que acontece? O que eu quero falar de mentalidade? Lá mais atrás, você está com câncer. Meu Deus, vou morrer. Cara, sua vida mudava da água pro vinho. Então você pensava só naquilo, mentalidade ruim para tudo. Pô, vou morrer e tal. Já era. Exemplo básico e ruim. Nós, principalmente, vou falar mais das meninas, mas nós homens sofremos também. Namoro, separou alguém que amava muito, sofre pra caramba. Come, parece que só emagrece, não dorme bem, nada tá legal. Porque o seu emocional foi abalado, mentalidade. A gente não é treinado para superar isso aí, é difícil mesmo. Tô falando só de namoro, mas tem outra situação. Mentalidade. Não tô falando que tem como você ter a mentalidade de Hércules, não tem jeito. A gente é ser humano, a gente é falho nessas coisas também. E aí onde eu tô chegando aí? Quando eu melhoro minha mentalidade, lá atrás, no câncer, isolava a pessoa porque achava que passava. Não tinha conhecimento que essa coisa não é passável, né? Vou falar assim, em português errado. Descobriu que não tem nada a ver. A pessoa pode estar com câncer, a gente convive, nada a ver. Todos nós somos suscetíveis a isso. Porque ainda a pessoa, além de saber que já ia morrer, o povo isolava, ninguém visitava a pessoa. Pô, vai matar. O cara mentalmente já estava mal, ainda ninguém vinha. Lascou mais ainda. Aí hoje a gente tem um processo que ajuda a prolongar e às vezes até estancar e curar, vamos falar assim, mas ainda tem que continuar fazendo rastreio. Então a pessoa hoje consegue, por um lado, mentalmente fala, pô, beleza, estou com câncer, mas eu consigo reverter. O processo é um pouco doloroso. Tanto que tem pessoas, talvez você pode até conhecer e falar, pô, nem parece que essa pessoa tem câncer. Ela nem comenta. Mentalidade. Aí eu comento às vezes aqui, só para pegar o asterisco, às vezes do livro, é isso. A gente tem, nossa, assim, eu sei que é peso. Não tem como tirar isso também, né? Isso é óbvio. Só que quando eu fui pro show, para um lugar que eu tinha carregado pegar, eu não tava nem aí. Minha mentalidade tava em outro lugar. Agora, quando eu tenho que ir para a escola, leva 2 livros a mais, meu Deus, é o dia inteiro reclamando do livro. E às vezes pesa muito menos. Então a gente tem que trabalhar bastante, viu? Ajuda bastante. Perguntas? Número 4 do seu livro, por gentileza. Então vamos lá, página 31. Muito obrigado. 31. Número 4, leia aí, por gentileza. Certinho, muito obrigado. Eu apertei um pouquinho sua ferida aí, moça, quando eu falei do relacionamento. Ixi, será que. Ixi! Vixe! 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 Não, 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 não. Ninguém não, ninguém não. Ninguém. Ninguém, ninguém. Acabou. Ninguém. Continuando aqui, o exercício falou algo óbvio que a gente vive. O carro e a moto saem do semáforo e o carro, a moto sempre vai ter uma arrancada maior que a do carro, nesses contextos gerais. Certo? Aí o que ele falou? Na hora que o sinal abriu, a moto saiu e chegou, depois de 4 segundos, ganhou uma velocidade muito maior, tem uma velocidade muito maior que a do carro. Isso está associado com a aceleração. Porque a gente já estudou e viu aqui, eu carimbei sua agenda, depois você anotou ou não? Sua agenda está aí? Esqueceu?
Vou te ajudar hoje, não anota na próxima aula. Continuando. Quando o carro e a moto saem, a moto vai chegar primeiro, porque ela tem uma aceleração maior. De novo, o que é aceleração? É um acréscimo que eu faço na velocidade ou um decréscimo. Ou eu estou adicionando ou estou tirando. Nesse caso, moto virou ali, aumenta a velocidade. Conforme o tempo passa, eu estou dando aceleração, a velocidade só vai aumentar. Se eu for desacelerar, eu ponho a mão no freio ali, eu piso no freio ali, no caso da moto. Certo? Óbvio. Então, a aceleração é eu aumentar a velocidade, adicionar na velocidade ou retirar. Beleza. Perguntas? Perguntas? A velocidade da moto é? A velocidade da moto é? Depois que ela chegou, lá na frente. 4 segundos depois. 45 km por hora. E do carro, 30 km por hora. Beleza. Estudo no intervalo de tempo de 4 segundos, certo? Certo? Beleza. Ele quer saber quantas vezes a moto foi superior em aceleração comparado com o carro. Tranquilo? Então vamos lá. Para eu fazer a aceleração, eu faço aceleração igual ΔV sobre ΔT. O que a gente vai fazer aqui? Como ele quer saber uma razão ali de diferença, eu posso fazer o seguinte, nesse tipo de caso, aparece muito. Eu posso fazer a aceleração M de moto, viu? Da moto, que é 45 dividido por 4. Professor, mas está em quilômetro por hora. Neste caso, não vai precisar se converter. Você vai ver o porquê. E a aceleração do carro é 30 dividido por 4, que é a variação de velocidade, que é final menos inicial. 45 menos 0, 30 menos 0. Então vai dar aquele resultado ali. A não ser que o exercício vai lá e dá um detalhezinho. Fala assim, ó, que está em metro por segundo. Ele vai lá e coloca um em metro por segundo, outro em quilômetro por hora. Aí você deixa igual. Você deixa elas igual. Não, o tempo geralmente aqui sempre vai ser o mesmo. Sempre vai ser essa historinha, saindo do semáforo. Sempre essa historinha. Eles vão estar parados no semáforo e vai arrancar. Ou vai ser uma arrancada. Não sei se você já viu sobre isso. Os carros fazem arrancada. Tem lugar, autódromo faz sobre isso. Geralmente quando é exercício assim, ou é duas motos saindo fazendo arrancada, ou é um carro, uma moto, um carro e outro tipo de carro, ou é no semáforo. Ou ele vai te contar uma história antes, que dois carros, um carro, a moto veio e parou porque o sinal estava fechado. Aí ele te pergunta depois, a partir quando o sinal abriu, a moto saiu na frente, o carro saiu atrás. Quantas vezes a moto... Aí ele sempre vai ser mais ou menos essas histórias em exercício. Claro, pode ter uma outra fora também aqui. E aí, para eu fazer essa diferença, para saber quantas vezes, eu tenho que deixar as velocidades iguais. Se está em quilômetro por hora e quilômetro por hora, eu posso deixar quietinho. Se tiver 1 km por hora e 1 metro por segundo, aí eu deixo tudo igual. Ou eu converto todo mundo para metro por segundo, ou todo mundo para quilômetro por hora. Qual que é mais fácil para mim? Para mim que eu falo, para você também. Aí vocês têm que lembrar daquele esqueminha, 18 e 5, talvez ajude vocês. Eu já estou falando num linguajar aqui de prova. Você pegou uma prova e falou, nossa, eu lembrei da resolução assim que a gente fez com o Edivan. O que eu faço agora? Aí você tem que ler com atenção. Por isso que eu falo, extrair os dados. Aqui eu extraí de uma forma diferente, mas a gente vê que está igual. Por isso que eu falo, extrair dados te salva. Porque se você vê que um está diferente, você organiza. Certo? Beleza. Neste caso aqui, como eu quero saber quantas vezes a moto foi superior que o carro, eu posso fazer o seguinte, juntar as duas acelerações numa equação só. Vai ficar assim, ó. Aceleração é igual a 45 dividido por 4 e 30 dividido por 4. Seria o que eu resolver, eu vou descobrir quantas vezes a moto foi superior ao carro. Como o tempo é igual, eu posso cortar e cortar. Certo? Logo vai sobrar para mim a aceleração é igual a 45, que é a da moto, dividido pelo do carro. Como eu fiz o processo, se for numa prova agora, de um vestibular, minha prova mesmo que seja, nossa, esse exercício está parecidíssimo com o Edivan, o tempo é igual para os dois veículos em análise. Sim, eles têm velocidade diferente e a unidade de medida é igual, quilômetro por hora. Você já vai direto ao ponto, pega a velocidade de um do outro, divide um pelo outro.
Você nem precisa fazer isso aqui, não. Claro, na minha prova você tem que fazer, porque aí é rastreio, tem que ver se está fazendo e tal. Mas no vestibular não, você já vai direto. Você pode ir direto. Lá eles não estão olhando o que você fez de resolução, ele quer saber a opção correta que você marcou. Beleza? Certo? Eu posso fazer 45 dividido por 30, ou eu posso simplificar primeiro. Quanto que dá para simplificar aqui? Por quanto? 15 aqui e 15 aqui. Logo, a aceleração ficará 15, simplificando por 15 aqui vai ficar 3, e embaixo vai ficar 2. 2. 2 vezes 15 vai dar 30, beleza? Para com esses gestinhos aí, meninas. É. Posso continuar aqui? Ainda bem que vocês não estão vendo. 3 dividido por 2, 1,5. Então, esse foi... Quantas vezes a moto foi superior ao carro? Aqui é fácil, para ser sincero, o que eu estou fazendo. Se eu colocar, talvez a mesma questão você erra. Mariane. Tá gravado, eu resolvi. Não sei se eu consigo atender todo mundo com a mesma didática, mas dá para você rever. E dá para você perguntar durante a aula. Justamente para quando você for estudar, você falar, eu lembro dessa pergunta que eu fiz, o porquê que eu fiz essa pergunta. Por isso que eu gravei. Isso é para você. Para você, para você, para você, para você. Entendi? É porque o que acontece? Nesse caso aqui, o tempo é igual para os dois, certo? Certo? O que é normal da aceleração? Pega a diferença de velocidade, ΔV, divide por ΔT. Certo? Certo? Se eu fosse fazer a aceleração de cada um, eu poderia. Faço do um do outro, depois eu tiro a razão. Posso fazer também, separadinho. Transformo em metro por segundo. Resolvo, depois faço o maior menos o menor, que seria da moto sobre o carro. Certo? Qual é o caminho que a gente fez aqui? Eu montei quilômetro por hora em cima de segundo e aqui em cima de segundo, justamente porque eu já sabia que depois eu ia fazer um sobre o outro aqui. Como o tempo é igual para os dois, e também poderia estar em hora, que ia ser igual para os dois, você concorda comigo? Eu ia eliminar e matar eles aqui. E aí, o que eu te ensinei aqui agora? Na minha prova não tem como, porque se for uma questão aberta, se for de múltipla escolha, tem como. Se for uma opção só de você marcar que ela é do mesmo contexto, é o mesmo contexto, você pode ir direto ao ponto. Você pega a velocidade de um e do outro, divide um sobre o outro. Você não precisa nem fazer isso aqui, ó. Só que você tem que analisar duas coisas. Quais são elas? Quais são as duas coisas? A unidade de medida da velocidade, a unidade de medida das velocidades igual e o tempo para os dois. Porque se o tempo for diferente, eu tenho que fazer a aceleração de um e do outro. Depois dividir um pelo outro. Tudo bem? Essa é a lerdeza. Não, isso aqui não. Você vai fazer isso só se for questão aberta. Página 46, mudei. 46, se não me engano. Conceito de força. 46. É isso? Acertei? Acertei. Não. Começa com esses três, não. Né? Aqui não tem isso, não. Isso é clássico. Tem tempo relativo que não. Tudo é igual. É trem que fica assistindo na internet aí que é... Não, vou humilhar aqui agora. Não, tem nada a ver, não. Nada a ver. Para com esse trem. Não procura dificuldade onde não tem. Não procura. O que... Continuando. Meu Deus. Tá bom? Agora não, por favor. A gente é assim mesmo. Posso dar minha aula? Posso dar minha aula? O que você quer, moça?
Varrer a sala? Não, varrer a sala não, eu vou terminar minha explicação, minha aula, meio dia. Tem como varrer eu dar minha aula? Tem como? Continuando aqui, então vamos lá. Pode varrer aí, não sei quem vai varrer, vai, eu vou dar minha aula aqui. Continuando. Podemos? Então vamos lá. Aí na página 46, antes de a gente falar das leis de Newton, a gente precisa entender um detalhezinho. O que é força? Primeiro, vou repetir mais uma vez. Aqui na física teórica, a gente está estudando aqui bonitinho. Clássica, não tem nada a ver com isso que você falou. Clássica é 1905 ali. O mundo é perfeito aí no livro. O mundo é perfeito aqui no quadro. A moto arranca, o carro também, não tem polícia, não tem cachorro, não tem nada mais. O mundo é perfeito. Aquilo que aconteceu e ponto, acabou. Não tem o comentário do Instagram, não. Você fica lendo lá os comentários. E se? Não, não tem. E muitas coisas, antes de chegar na sala de aula, a gente aprendeu errado da vida. E talvez você continue com elas também, que são crenças. Alguém te falou que você gosta muito mais do que eu, você prefere uma pessoa porque você gosta dela, normal. Eu entendo super bem isso. Por que você está falando sobre isso? A gente vai deparar várias situações em física que você vai falar, moço, não tem nada a ver não, velho. Isso tem uma coisa nada a ver com o que eu vivo. Uma delas foi movimento e repouso, que eu te ensinei, assim eu espero, não precisa ser comigo também, né? Para eu falar que algo está em movimento e repouso, eu preciso de uma coisa. Qual que é o nome? Referencial. Na vida nossa, nós não precisa. Essa garrafa está em repouso. João Batista, nome do meu pai. Beleza, ele concorda, ele vai falar, meu filho é doido. E se eu falar, não, pai, já está em movimento, ele vai, ixi, aí que meu filho está atrapalhado mesmo. Não, deixa eu te explicar, por causa da referência. Não tem que explicar isso pro meu pai. Mas estudando, eu tenho que fazer a pergunta. A Bruna falou, a garrafa está em repouso, professor Edivar. Beleza, qual que é o referencial que você está usando? Aí já muda a nossa conversa. Por que a gente faz isso? Porque fisicamente, a gente tem que analisar com um olhar físico, que é o do universo, por isso que vem desde lá de trás. Então, muitas coisas que a gente vai aprender de agora para frente, algumas coisas ficam meio estranhas pelo que a gente vive. Porque a gente foi acostumado a aprender muita coisa do estilo errado. Seja também para outras áreas, viu? Tem muita coisa que eu falo ou faço errado, não sei de outras áreas. Ficou claro, né? Por que você vai falar isso? Porque o conceito força, a gente imagina várias coisas. Força em física é duas condições. E ela é uma coisa que é, para eu falar o conceito força, pode varrer a sala ali, velho. Não sei quem vai varrer. Deixa a menina lá, tá até dormindo, tadinha. Bora! Força em física é um agente externo que pega algo que estava em repouso e coloca em movimento. Repouso parado, velocidade zero. E coloca uma velocidade diferente de zero. Força em física é isso. Eles são o primeiro hoje? Ou algo que estava em movimento já, um agente externo, pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser uma coisa que não tem vida, pega aquilo que está em movimento e altera a velocidade. Seja para aumentar a velocidade, seja para diminuir a velocidade ou para zerar a velocidade. Exemplo na prática. Exemplo na prática. Você falar no supermercado, vocês ir, vamos fazer um churrasco da sala. E aí você está lá feliz, empolgado. Primeiro, o carrinho estava parado. Permissão concedida. Permissão concedida. O carrinho estava parado, certo? Certo? Quando você pega ele lá, você tem que exercer uma força. Você tira da velocidade de zero e coloca ele numa velocidade diferente de zero. Força é um agente externo que faz algo que está parado ter uma velocidade diferente de zero, ou algo que já tem velocidade, eu alterar essa velocidade que já tem, aumentando, diminuindo ou parando. Aí na hora do mercado, sempre a gente tem um yin yang lá dentro, né? O anjo e o antes, é ele, né? Empurra o carrinho um para o outro. O carrinho está em movimento, você exerce uma força para parar o carrinho.
Força é um agente externo que faz algo que está em movimento parar ou aumentar, ou diminuir sua velocidade. Força é isso. Pode ser uma pessoa. Certo? Continuando, mais uma análise aqui. Duas. Vou fazer uma, depois a gente faz outra. Uma criancinha está pedalando, tá? Ó, amigo seu, vocês indo embora de bicicleta, uma preguiça horrorosa. Bora logo, vai mais rápido. Aí vai lá e você já tem uma velocidade, certo? A pessoa já não estava pedalando, não tem uma velocidade? Tá ali, na preguicinha. A gente põe a mão nas costas da pessoa e dá um empurrão. Aquele momento é o agente externo, é a pessoa. Pegou aquela velocidade que a pessoa tinha e aumentou. Então, esse momento eu chamo de força. Presta atenção nessa análise. Presta atenção. Um carro em movimento, tá, desgoverna e bate no poste e para. Beleza? Normal. A gente vive essas coisas aí. Felizmente. Espero que não seja nenhum de vocês. Bate e para. Beleza. Espero que não seja ninguém, né? Mas é inevitável. Aí eu te pergunto. Quem exerceu a força em quem? Quem acha que foi o carro que exerceu a força no poste? Levanta a mão. Só eu? Só eu que acho. Rafael também. Foi espreguiçado, levantou a mão. O restante acha o contrário. E tá certo. Você não queria dar a sua opinião, mas você deu a sua opinião. É inevitável. Eu só tinha duas perguntas. Você não respondeu uma, então logo você respondeu a outra. O poste, estranhamente, analisando aqui, mas essa é uma verdade, exerceu uma força no carro. Porque força é o que mesmo? É um agente externo que faz algo que está em movimento parar, aumentar ou diminuir, ou algo que está parado fazer aquilo ganhar velocidade. Se o carro tinha uma velocidade e ele parou, foi porque o agente externo, que é o poste, exerceu a força do carro. Estranho, mas é assim que funciona. É assim que funciona. Perguntas? Próxima aula eu dou uma refinada de novo sobre isso. A gente vê uns detalhezinhos que tem, vai para a primeira lei e resolve o exercício. Pode perguntar. Não, deixa eu desligar aqui agora, então. Falou, valeu, obrigado. Aqui, ó, quer aparecer aqui. Manda um oi. Quem é você hoje? Eu sou eu. Tem nome, não?